Tudo bem? Sou a Rina, gerente-geral do IBMEC Brasília, e hoje estou aqui com essa noite maravilhosa, discutindo com pessoas fantásticas. Gostaria muito de agradecer aqui, contar hoje com o coordenador da pós-graduação do IBMEC Brasília, o professor Ricardo Caiquiolo, também com a senadora Simone Tebet, e a gente vai falar um pouquinho de vários assuntos, tá? Mas antes de apresentar o professor Ricardo, eu queria apresentar a nossa convidada. Bom, a nossa convidada, no qual nós temos a maior honra, é a senadora Simone Tebet, formada em Direito pelo UFRJ, ela é especialista em Ciência do Direito também pela Escola Superior de Magistratura, mestre de Direito de Estado pela PUC São Paulo e doutoranda de Direito Constitucional. Também a senadora está à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Mas quem vai apresentar melhor a senadora para vocês é o nosso professor Ricardo, que vai se apresentar agora. Mas antes eu gostaria de lembrá-los, né, que estamos aqui na live do IBMEC, né? Eu sou a gerente-geral do IBMEC Brasília e convido vocês a se inscreverem no nosso canal para vocês aproveitarem todas as lives que a gente tem feito, mandarem seus recados por aqui. O chat do IBMEC, quem vai estar acompanhando no YouTube sou eu que vou estar lá, então mandem suas perguntas, no qual o professor Ricardo e a senadora vai nos agraciar hoje nessa noite. Ricardo, é com você, até mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Caiquiolo, sou coordenador da pós-graduação do IBMEC Brasília. Queria agradecer demais a presença da senadora Simone Tebet. Sei que esse período da pandemia tem sido bastante complicado e tem exigido muito, né, da presença dos senadores de uma forma geral, tanto nas votações virtuais, no sistema remoto que foi adotado. Falando um pouquinho mais da nossa convidada, ela tem uma trajetória bastante longa, apesar da pouca idade na política, né? Já foi reeleita 2 vezes, foi eleita e reeleita como prefeita, enfim, já foi eleita também, foi eleita deputada estadual no Mato Grosso do Sul, eleita para o Senado Federal e em 2019 foi eleita como a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão mais importante do Senado Federal. Eu acompanho pessoalmente o andamento das proposições dentro da CCJ, e eu percebo muito claro o respeito e a competência que a senadora impõe perante os seus pares, tão jovem e conversando de igual para igual com grandes senadores, como é o caso do Antônio Anastasia, enfim, o Tasso Gereissati, então, pessoas que têm maior experiência como senadores. Então, eu queria agradecer mais uma vez, a gente está honrado da presença da senhora. Eu imagino que todo mundo quer escutar, logicamente, mais a senhora do que eu, então eu já vou encaminhar para algumas perguntas, né? A gente está passando por um momento bastante especial com a pandemia, e desde o dia 20 de março foi aprovado o primeiro PDL, 88 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, né? E a partir de então, eu fiz um levantamento hoje ainda, pelo site do Senado, foram 43 textos aprovados pelo Senado Federal. Isso contando os próprios PLNs, né, os projetos de lei orçamentária, as emendas constitucionais. Desses 43 aprovados, ainda a gente tem 9 dependendo de aprovação na Câmara dos Deputados, 2 foram integralmente vetados pelo presidente, aí cabe agora a gente verificar se esse veto vai ser derrubado ou não pelo Congresso, 7 aguardam uma sanção presidencial, e a gente tem 25 ao todo que entraram em vigor, né, e muitos deles muito importantes, obviamente, né, tem sido inclusive a tônica do Senado Federal atuar por esse sistema remoto, priorizando as questões relacionadas à pandemia. Tá? Então, eu queria, senadora, passar inicialmente passar por umas questões mais leves, né, para o nosso público, perguntando como é que foi esse processo decisório, né, da decisão de realmente passar para as questões remotas, né? Foi uma questão consensual, se a senhora pudesse falar um pouquinho dos bastidores, que a gente sempre tem essa curiosidade de saber o que acontece por trás das câmeras nessa negociação entre os senadores. Obviamente que a senhora tem um peso muito grande sendo presidente da CCJ, né, a gente sabe disso. Eu queria saber se houve uma certa resistência por parte de alguns senadores, né? A gente tem alguns senadores que eu ouço que têm a intenção, muitas vezes reclamam de que alguns temas não deveriam ser votados nesse formato. Eles deveriam ser votados presencialmente, porque demanda uma certa discussão.
Então, se a senhora pudesse contar para a gente como é que foi todo esse processo de implementação, por favor. Certo. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande poder estar nesta noite, né, início de semana, conversando com todos vocês, ainda que trocando as nossas mesas redondas de debate por essas salas mais frias, de uma tela retangular, numa reunião virtual, mas são sinais dos novos tempos e nós temos que nos adequar a esse momento. Mas é um prazer, de qualquer forma, muito grande. Nem por isso as nossas reuniões, os nossos debates serão menos calorosos e acalorados. Portanto, eu quero aí cumprimentar, agradecer a professora Rina pela oportunidade, mais uma vez agradecer ao professor Ricardo, que estava conversando antes de entrarmos aqui um pouquinho online a respeito do IBMEC, conhecendo um pouco a história e a belíssima história dessa instituição. Então, para mim, é um prazer muito grande. Antes de já entrar nessa questão, Ricardo, se você me permitir, é importante a gente fazer uma breve consideração desses novos tempos, que é o que o que está acontecendo nesse momento de pandemia, de quarentena, de isolamento. Acho que, além de toda essa nova vida que temos que nos adaptar e, provavelmente, por algum tempo, continuaremos com ela, o que eu tenho presenciado e tenho sido convidada para muitas lives, para muitas reuniões, seja no formato aberto, seja em ambientes mais privativos, sem exposição ao público, é que a pandemia trouxe a política para o debate. E a política no sentido com P maiúsculo, que é bom, né? Instigou mais do que aquele discurso raso, aquela questão do momento, do que está acontecendo no dia a dia, mas instigou uma profundidade de debate em temas econômicos, sociais, que faz parte da política do dia a dia. E eu tenho participado de muitas lives com jovens que querem entrar para a política, mulheres, dirigentes lojistas, mesmo no ambiente jurídico, e é sempre a mesma coisa. Eu resumiria tudo dizendo o seguinte: nós não vamos sair dessa pandemia do mesmo jeito que entramos. Há uma discussão muito grande feita dentro do Congresso Nacional e fora, eu vejo nos centros acadêmicos, como o IBMEC, a respeito do papel do Estado brasileiro nas nossas vidas, né? Não mais aquela discussão entre Estado mínimo, como querem os mais liberais, mais à direita, ou Estado máximo, como quer mais à esquerda, os progressistas. Não sei se vamos continuar discutindo um modelo social-democrata ou liberal-democrata, mas o Estado necessário. Que Estado é necessário para que o Brasil possa sair desse ranking vergonhoso do patamar de ser um dos países mais desiguais do mundo, sendo talvez se não for um dos países mais ricos, que é um país tão rico com um povo tão pobre. Então, diante dessas discussões que estão sendo travadas, eu fico muito feliz de ver em determinados momentos a esquerda dialogando com a direita, já buscando uma alternativa mais ao centro, ora centro-direita, ora centro-esquerda, mas debatendo e conseguindo chegar numa convergência que, há um tempo atrás, eu não imaginaria se você me falasse que isso iria acontecer em fevereiro, por exemplo, deste ano, quando chegou ao Brasil, logo após o Carnaval, né, o primeiro caso de coronavírus. Então, indo direto à sua pergunta, nós fomos surpreendidos em final de fevereiro com essa pandemia que atingiu o mundo. Nós já em fevereiro aprovamos lei relacionada à proteção dos nossos profissionais de saúde e logo em março, você bem lembrou, Ricardo, nós aprovamos um decreto-lei, decreto legislativo, o decreto-lei já não existe há muito tempo no Brasil, um decreto legislativo declarando o Brasil estado de calamidade pública. Né? Houve até uma discussão nas redes sociais. Espera aí, estado de calamidade pública, estado de sítio, estado de defesa? Não é nada disso, não cabe intervenção militar, nós somos uma democracia muito bem consolidada, estado de calamidade pública tem outra finalidade. Mas, obviamente, que nós tivemos, como os demais órgãos públicos, nós tivemos que voltar para casa. E aí foi todo um processo complicado. Como no momento em que o Brasil mais precisa de nós, mais precisa das instituições democráticas, da instituição mais democrática do Brasil, que é o Congresso Nacional, porque ali nós temos 600 cabeças pensantes que representam os mais diversos posicionamentos
do Brasil, representando, é a cara do Brasil. Ali nós temos não só posições ideológicas diferentes, mas grupos que representam religiões diversas, setores produtivos diversos. Como continuar trabalhando no momento em que o Brasil mais precisa do Congresso Nacional? Eu mesma confesso que fui vencida, uma que entendia que o Congresso Nacional tinha que ficar de portas abertas, que não cabia, como teve no passado, não cabia fechadura nem pelo lado de fora, como aconteceu no passado, nem nós fechando o Congresso Nacional. Da mesma forma como os profissionais da saúde estão na linha de frente, defendendo a nossa saúde, a nossa vida, nós tínhamos que estar ali defendendo a democracia. Mas acho que o tempo mostrou que eu estava errada, pelo menos no primeiro momento, e por isso nós tivemos que implantar um plenário virtual. Eu quero dizer que é com satisfação que o Senado Federal foi o primeiro Senado do mundo a implantar através do Prodasem, um programa seguro de votações virtuais. Perguntar é melhor ou pior? Obviamente que é pior. O Congresso tem, na sua essência, e é por isso que ele chama parlamento, a arte do debate, né, do diálogo, para se chegar a consenso, se não para se chegar na decisão unânime, na decisão da vontade da maioria, ora maioria simples, ora maioria absoluta, ora com quórum qualificado, e aprovar projetos. Esses projetos, para chegarem ao estado de maturação que a gente tem, ele leva meses. Nós não tínhamos e não temos meses. Você acabou de fazer aí um relato de quantos projetos nós aprovamos. Só faltou falar em que valores nós aprovamos esses projetos. Só de medidas provisórias, nós já aprovamos algo em torno de 500 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Se debruçar na parte da manhã, então, como que a gente organizou de uma forma bem resumida para começarmos as perguntas, Ricardo? Nós trabalhamos de manhã nas nossas casas com as nossas equipes por WhatsApp, fazemos, obviamente, conferências, videoconferências, recebemos com 24 horas antes uma pauta. Qual é a pauta? Essa pauta é decidida pelos líderes no período da manhã de segunda-feira, para correr a pauta da semana. Temos sessões terças, quartas e quintas, nada impede de termos sessões sextas, já tivemos sessão no final de semana, não é isso o problema. E nós começamos o plenário virtual às 4h até 10h. Obviamente que fica comprometido, obviamente que as comissões permanentes, estando fechadas, como a CCJ você mencionou, as comissões são um filtro, a gente tira as inconstitucionalidades, as ilegalidades nas comissões, isso tem que ser feito, né, do tete a tete, na tela, muitas vezes ao vivo, um senador, um líder interferindo, olha, eu acho que isso poderia tirar, deixa para a Câmara ver, qualquer coisa volta para o Senado. É limitado, é frustrante, né? A gente fica muito limitado, às vezes a gente vota um projeto, só vai falar e discutir depois, nós temos direito apenas a 3 minutos para debate, depois que nós já votamos, para poder avançar nessas tratativas. Mas, entre mortos e feridos, acho que tem se salvado, pelo menos na parte de processo legislativo, quase todos. Obviamente que há uma outra questão de Ótimo, senador, obrigado pela resposta. Eu acompanho, né, as sessões do Senado Federal, até convido o nosso público a assistir tanto pela TV Senado, pelo YouTube, né, sempre bem interessante esse debate, se aprende muito, né, durante as sessões do Senado, e uma das críticas que alguns senadores levantam é que durante essa pandemia, né, havia sido combinado de que a temática se restringiria tão somente a projetos que tratam da pandemia, que têm relação direta com a pandemia. E aí, normalmente, você tem alguns senadores que se posicionam, entendem que alguns projetos que foram pautados, né, como a senhora mencionou, não tem essa relação, eles levantam uma questão de ordem, que normalmente não é deferida, e um desses projetos foi um projeto bastante relevante, que foi aprovado na semana passada pelo Senado Federal e agora foi encaminhado para a Câmara, que é o projeto da fake news, né? O que a senhora tem a dizer sobre essa questão? A senhora
se posiciona de uma forma... Como é que a senhora vê essa questão? Eu também concordo. O ato da mesa é muito claro, ele é claro. Ele diz que nós iríamos votar no plenário virtual, até por toda a deficiência do processo legislativo, nós tivemos que queimar etapas, porque o tempo urge, que nós só trataríamos e votaríamos projetos relacionados diretamente, né, ou indiretamente a fake news. Mas aí nós tivemos pelo menos 3 projetos que nós tivemos a necessidade de discutir. Um foi adiamento das eleições. Aí você vai me dizer assim, mas não tem nada a ver com a pandemia. Será que não? Quer dizer, será que expor a sociedade a uma votação no início de outubro, podendo ter uma segunda onda, como muitos falam, ou podendo a pandemia já estar no interior do Brasil, exatamente no mês de agosto, tendo convenções e campanha no mês de agosto e setembro, não é assunto relacionado à pandemia? Aí agora as pessoas falam, é verdade, então é possível, votamos a PEC. O marco, são 3 projetos específicos, o terceiro eu falo da fake news, o segundo, o marco regulatório de saneamento básico, que estava no Congresso sendo discutido há alguns anos, vai e volta, aprovou no Senado, foi para a Câmara e ficou parado no Senado por discussões outras. Aí você vai falar, o que é o marco regulatório do saneamento básico, que vai permitir ainda que os estados continuem, os municípios com as suas estatais prestando serviço, mas permitindo uma abertura para a iniciativa privada, dando prazo para até 2033, todo o país, todos os municípios terem saneamento básico e água tratada nos seus lares, 100% num caso e 99% em outro, tem a ver com a pandemia. Aí você explica, bom, se você está falando que saneamento básico, 50% da população brasileira não tem, pisa no esgoto, as nossas crianças, e nós temos mais aí, falam em 20 milhões de brasileiros que não têm água limpa dentro de casa. No momento que você diz, fique em casa e lave a mão toda hora, como é que esse assunto não está relacionado à pandemia? Então, também nós tivemos que enfrentar. E o terceiro item, o terceiro ponto, foi realmente esse projeto polêmico. Estou apanhando nas redes sociais, acho que eu nunca apanhei tanto, que é o projeto relacionado à questão das fake news. O projeto estava maduro para ser pautado? Talvez não. Foi uma decisão dos líderes, os líderes se reúnem segunda-feira e de manhã resolveram pautar. Por que esse projeto tem, de alguma forma, ele tem a ver com a pandemia? Indiretamente ele tem. Se ele deveria ser pautado ou não agora, eu concordo com o Ricardo, é temerário, poderia esperar, nós poderíamos estar discutindo, passando pelas comissões de uma forma mais tranquila. Mas 2 questões chamaram a atenção. Fake news, hoje, é uma ameaça à democracia, e nós temos uma eleição vindo por aí. Não vamos nos esquecer que no interior do Brasil, mesmo nas capitais, vereadores perdem por 1 voto, por 5, por 10, por 50, por 100 votos. É a coisa mais comum do mundo. Então, nós não podemos trocar a soberania popular, que é o direito do cidadão escolher o seu eleitor, por fake news, muitas vezes fabricadas por robôs, e que realmente ameaçam a democracia, tiram prefeitos, que muitas vezes seriam escolhidos se não fossem fake news, falando, caluniando, difamando ou injuriando esse cidadão. Então, na realidade, o projeto, por conta dessas questões, por conta de fake news, nessa questão do negativismo, de que não existe pandemia, é só uma gripe, é só uma gripezinha, uns entendem que sim, outros entendem que não vou polemizar, se trouxe essa questão para o debate. Nós não podemos, obviamente, nos recusar a votar. Se me perguntasse, eu esperaria, passaria pela CCJ, discutiríamos o projeto e mandaríamos para a Câmara. Mas votamos, sim, fake news, porque agora ele vai para a Câmara, e lá vai ser trabalhado, e depois nós estaremos no plenário presencial, porque dia 1º de agosto nós voltamos às nossas atividades, indo para as comissões, debatendo e tudo mais. Eu queria só nesse aspecto, para encerrar, Ricardo, tranquilizar a população que em nenhum momento este projeto está relacionado a tirar a liberdade de expressão ou retirar o direito sagrado à privacidade duramente conquistado pela população brasileira. Esse projeto, único e exclusivamente, diz o seguinte para as plataformas: vocês são responsáveis, as plataformas, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, enfim, por quem quiser criar robô,
poderá criar robô. Eu tenho robô do bem para fazer uma propaganda em massa de vacinação, desde que, nesse caso específico, você tem que pegar lá o número, o CPF da pessoa, porque esse robô que vai viralizar uma propaganda dessa, eu tenho que identificar, porque se ele cometer um crime contra a honra de alguém, tem que ser, obviamente, identificado e processado. Então, de forma alguma, ele estabelece pena, multa, ele vai devassar a mensagem de WhatsApp de algum grupo, até porque é tudo criptografado, não tem absolutamente nada relacionado a isso. Mas é um projeto que não está pronto, não acho que é o ideal, é um projeto que precisa ser debatido na Câmara, ele vai ser debatido na Câmara, Ricardo, e se Deus quiser, ele volta para o Senado para que a gente possa discutir com a sociedade, a audiência pública, aprimorar e, obviamente, aí dar a palavra final de acordo com o que a gente sentir também que seja o interesse da sociedade brasileira. Ótimo. Senador, uma outra questão que é interessante do ponto de vista de entender um pouquinho melhor o nosso público, né? Como é que funciona o funcionamento do Senado. Uma questão que sempre chama atenção é como que a pauta é definida, né? A senhora falou que é por meio do Colégio de Líderes, se reúne normalmente na segunda-feira de manhã, até hoje não houve a reunião, vai ser amanhã de manhã, às 10h30, pelo que eu verifiquei, né? Que houve um problema, amanhã já tem a pauta da semana passada que vai dar continuidade na terça-feira. Mas como que é feito? A senhora não participa do Colégio de Líderes, pelo que me consta, o líder a mim, não é isso? Que participa das reuniões como líder. Né? Senador Eduardo Braga. Eduardo Braga, sim, do MDB, isso. A senhora, em que medida a senhora consegue emplacar, por exemplo, um projeto que é do interesse da senhora, de uma forma, obviamente, muito legítima, né? Como é que a senhora consegue, por exemplo, olha, esse projeto, senador Eduardo, eu gostaria que fosse pautado essa semana, em que medida isso acontece, essa negociação dentro do Colégio de Líderes, se a senhora pudesse compartilhar essa experiência conosco? Cada partido também tem seu grupo de WhatsApp. Então, nós temos, o MDB tem a maior bancada no Senado, nós temos o grupo de senadores, e, obviamente, a gente discute, olha, líder, eu tenho um projeto relacionado à Covid-19, relacionada, por exemplo, a dar prioridade nos projetos relacionados à violência contra a mulher, que aumentou muito agora que os companheiros estão dentro de casa, e nós precisamos avançar nessa pauta. Obviamente que, uma vez que isso é resolvido dentro da bancada, o líder leva para o Colégio de Líderes. Não precisa ter a unanimidade dos senadores, do Colégio de Líderes, porque senão você trocaria a vontade da maioria pela ditadura de um líder só. É só um líder, né? Amanhecer com o pé esquerdo ou com o pé direito, tanto faz, e amanhecer brigado com o travesseiro, e aí ele nega tudo, eu não aceito, não aceito, não aceito. Então, a vontade da maioria prevalece. Mas é importante, você está acompanhando, Ricardo, você pode ver, é o seguinte, é importante dizer que a maioria dos projetos que são colocados para votação são os projetos de iniciativa do governo federal. Foram só que está tramitando aí, nós temos quase 40 projetos relacionados entre medidas provisórias e projetos de lei em regime de urgência que vêm de iniciativa do Executivo. Nós poderíamos dividir em 4 grandes eixos. O ministro Guedes gosta de dividir em 2 por conta da questão financeira. Eu gosto de dividir em 4. O primeiro eixo, e esse não está faltando dinheiro, o que está faltando é você conseguir comprar equipamentos, é o eixo relacionado à pandemia, à questão sanitária, saúde pública. Tudo que é relacionado à compra de equipamentos, a proibir exportar produtos produzidos no Brasil relacionado à Covid antes de abastecer o mercado e tudo mais, recursos para santas casas, recursos do governo federal de fundo a fundo para estados e municípios, nós aprovamos. Só nesse aspecto, nós aprovamos suspensão, por exemplo, de reajuste de medicamentos por 60 dias. Então, esses projetos ganham, obviamente, a prioridade. Nós não estamos deixando medidas provisórias vencerem, a não ser aquelas muito absurdas, que aí a gente sabe que o Congresso não aprovaria, e obviamente, que esse eixo é a prioridade absoluta. Paralelo a isso, desde já, o segundo eixo é atender a população mais vulnerável. A população mais vulnerável, nós temos projetos dos mais relevantes, aqueles que vocês nem imaginam, que já viraram lei e que está fazendo toda a diferença na vida das pessoas. Desde o Corona Voucher de R$600 por 3 meses, que agora foram prorrogados por mais 2,
de R$600, que está aquecendo a economia, passando, por exemplo, a um projeto de lei, eu não me lembro de quem é a iniciativa, se um deputado federal ou de um senador, mas proibindo, por exemplo, o corte de energia elétrica nos finais de semana e feriados, dando um prazo de 12 horas para a pessoa ir lá pagar antes de cortar. Por que proibindo a suspensão, o corte de energia elétrica às sextas-feiras, por exemplo? Porque senão você vai fazer com que a família que tem que ficar em casa tem que ficar sexta, sábado, domingo dentro de casa. Então, estou dando esse exemplo que parece ser bobo para nós, né? Mas para as pessoas de baixa renda faz toda a diferença. Então, são N projetos relacionados à população mais carente. Poderia aqui ficar meia hora dissertando sobre o assunto. O terceiro eixo é o eixo relacionado a ajudar quem ajuda. Quer dizer, como manter emprego, como dar garantias para que o empregador possa, nesses tempos difíceis, micro, pequeno, médio, grande, comerciante e empresários possam continuar sobrevivendo nessa crise. Então, nós saímos com duas frentes. A frente, medidas provisórias, a frente de reestruturar a relação de trabalho neste momento, suspendendo por 60 dias a relação trabalhista sem precisar rescindir, vai para casa, o governo federal vai pagar por esses 60 dias, ou trabalhar meio período, e meio período 50% da hora bancada pelo governo federal, ou 70%, a medida provisória é bem complexa, e teletrabalho, banco de horas, antecipação de feriados e tudo mais, que são as relações trabalhistas, ou suspende o contrato por 60 dias bancado, salário pelo governo federal, ou você flexibiliza as horas trabalhadas também bancado pelo governo federal, e o segundo eixo, linhas de crédito do pequeno, micro, MEIs, grandes empresários, com fundo garantidor bancado pela União, porque o grande problema, esse é o grande eixo que a gente não conseguiu ainda resolver, que é fazer o crédito chegar na mão de quem hoje gera emprego. Talvez por conta desses dois eixos, os R$600 e essas linhas de crédito que agora começaram a ser liberadas pelos bancos, que agora tem a garantia que o poder público vai bancar e vai dar garantia de 85% desse crédito, a gente não tenha tido uma onda avassaladora de desemprego no Brasil, embora tenha crescido muito. E, por fim, o último eixo é o eixo relacionado ao auxílio a estados e municípios. Não deixar que os fundos de participação dos estados e municípios caiam esse ano referente ao ano passado, mês a mês de março do ano passado referente ao mês de março desse ano, mês de julho do ano passado referente ao mês de julho desse ano. A diferença, o governo federal está bancando, além de suspender as dívidas que estados e municípios têm com a União até final do ano, e mais um auxílio de 60 bi dividido em 4 meses, em 4 parcelas para estados e municípios. Então, a gente tentou, vamos dizer assim, dentro dessa roda da economia, a gente procurou proteger todas as pontas. Aí, Ricardo, você me pergunta, mas e aí? Eu falei, bom, aí não sobra muito, né, Ricardo? Tem tanto trabalho que sobra pouco. Mas eu finalizo dizendo que, por exemplo, quando um senador percebeu que nessa linha de crédito para investimento e capital de giro, os microempresários tinham ficado de fora de uma medida provisória que beneficiava pequeno e médio, mas não atendia ao micro e o empreendedor individual, o senador apresentou um projeto, foi para a Câmara, o presidente já sancionou, chamado Pronamp. Esse Pronamp, vocês vão ouvir muito falar dele daqui para frente. São 15 bilhões como financiamento para quem hoje vai no banco, porque muita gente pode estar aí no chat falando, senadora, é muito fácil falar, é muito fácil aprovar, mas eu sou MEI, eu sou pequeno comerciante, eu tenho aqui, dentro de casa eu faço bolo, dentro de casa eu faço bordado, eu tento aqui, tenho uma ajudante, eu tento uma linha de crédito e não consigo nunca, e não estou conseguindo. Então, acho que o grande diferencial é que nós conseguimos, do governo federal, um fundo garantidor, o governo federal vai garantir ao banco, pode emprestar para o micro, para o pequeno, para o empreendedor individual, porque nós vamos garantir, ele não tem como dar garantia, nós vamos garantir 85% desse crédito. Então, a gente tem avançado bastante, não tem dado problema. Obviamente, com o outro senador, levanta a mão e cobra ao vivo. Presidente,
do Senado, o presidente Davi, e o meu projeto que nunca vai para a pauta? É porque, às vezes, não passou pelo filtro dos líderes, e por isso é que ele não pode ser pautado. Uhum. Ótimo, senadora. Sendo o advogado do diabo, só para poder dar uma cutucada, mas assim, uma cutucada para o bem, né? Uma constatação, realmente a senhora fez essa ressalva. Numa dessas 4 linhas que a senhora levantou, a senhora falou da questão das linhas de crédito, né, para empresas, né, e garantia de manutenção de empregos, né, e fez menção ao Pronamp. Se não me engano, foi o senador Jorginho Melo que foi o que apresentou esse projeto de lei, se não me engano, né? E ontem, ouvindo o Paulo Guedes numa entrevista, ele admitiu que está havendo um problema desse crédito chegar na ponta da linha, né? Assim, na mão do empreendedor, como a senhora mencionou. Menciona-se a questão de, mesmo o governo ainda garantindo 85% desses valores destinados, né? Ainda há esse temor dos grandes bancos de repassar esse dinheiro ao que necessita, né, às pequenas empresas. Como que a senhora imagina que a gente consegue resolver isso? Por isso que eu disse que talvez esse terceiro eixo é o eixo mais problemático. Não dá para forçar, obviamente, a não ser, obviamente, algumas medidas a gente faz, exigindo, por exemplo, a questão da liberação de compulsórios na ordem de 200 bi, que o governo fez em relação aos bancos e tal, mas você não pode, numa democracia e numa Constituição como a nossa brasileira, que garante a liberdade e da economia, você não pode trazer, né, as instituições a ferro e fogo. Mas eu acho que, assim, o sistema bancário, ele temia esse risco, por falta de garantia dos pequenos. Com a legislação, ele tem a garantia imediata. O problema é o seguinte, em relação a essa questão. O Pronamp foi um projeto aliado à medida provisória, que ele surgiu em abril. Ele foi aprovado em maio e só foi regulamentado pelo governo federal em junho. Então, na realidade, é um projeto que, obviamente, ficou bem amarrado. Eu posso dizer que esse projeto, as comissões não fizeram falta, as comissões permanentes, ele foi bem filtrado, foi trabalhado por diversas mãos, brilhantemente relatado salvo engano, pela senadora Cátia Abreu. E então o projeto ele é muito, a lei, quero dizer, dessa linha de crédito, ela é de ontem, ela não é de, né, ela acabou de nascer. Então, nesse aspecto, por conta disso que eu falo, é um eixo que nós demoramos um pouco mais. Nós ficamos tão preocupados com a pandemia, com a questão de liberar recursos para os hospitais, não deixar faltar recurso para os municípios e estados, preocupados com quem está passando fome, nós não podemos deixar ninguém com panela vazia, porque senão ele vai para a rua pedir emprego, trabalhar com bico, é o pipoqueiro, é o que limpa, é o flanelinha, é o que vende de porta em porta um produto. Então, a gente queria que essas pessoas ficassem em casa, e esses projetos, pela complexidade, eles levam mais tempo mesmo. Então, lembrando que ele nasceu em abril, mas ele foi regulamentado em junho. A linha de crédito agora, eu diria que agora ela deslancha. Não tem razão dos bancos negarem. Óbvio que não falta liquidez no mercado, é óbvio que o dinheiro está ali, os juros estão baixos, então não tem sentido o rentista ficar ali com o dinheiro parado. É óbvio que ele vai ter que tirar o dinheiro para investir, isso vai aquecer um pouco a economia também, e óbvio que tem dinheiro para investimentos. O grande pegou lá em março, eu vi recentemente, eu participei, inclusive, de live com alguns bancos, que falaram, olha, o grande sempre tem crédito mesmo, ele pegou lá em março, ele aproveitou a taxa Selic e tudo mais, e aproveitou os recursos. Agora, nesse sistema inteligente, onde o governo federal repassa para o BNDES, no caso do Pronamp, são 15 bi, mas nós temos também, eu não me lembro quanto que é em relação a outra medida provisória, mas, salvo engano, passa de 20 bi numa outra medida provisória relacionada às médias empresas, só aí nós estamos falando de 35 bilhões de reais. Eu ouvi recentemente que desse recurso, no total, dá quase 70. Dos 70, 12 bilhões já foram executados. A informação que eu tive. Eu acho que agora, no mês de junho, muita coisa boa vai surgir dessas linhas de crédito, porque, obviamente, já está não só regulamentado, como a União
já está repassando para o BNDES, que fica como banco público responsável por, ao receber a demanda dos bancos, então vem lá um banco privado qualquer, não vou citar o nome para não fazer propaganda, ele vem e diz, olha, eu tenho uma carteira, eu tenho, né, créditos na ordem de 5 bilhões, eu quero uma garantia aí dos 4%, 85% relacionado. O BNDES analisa rapidamente e libera, só que, obviamente, Ricardo, você é mais especialista que eu nesse assunto, você sabe que isso, a análise, por mais rápida agora que tenha que ser, ela não pode ser feita também muitas cegas. O meu medo, eu concordo com você, é que isso chegue tarde para muitas empresas que já estão em recuperação judicial, que já estão pedindo falência. A cada 4, acredito, vamos ser otimistas, né? A cada 4, uma não vai sobreviver mesmo. Alguns falam que em alguns lugares a cada 3, uma não vai sobreviver. Eu não sei se somente por conta da falta de linha de crédito, por falta de demanda, porque as pessoas vão empobrecer, daí porque o governo já fala numa renda Brasil, renda mínima, outros já falam, e eu acho que é fundamental pós-pandemia nós virmos urgentemente com uma reforma tributária para poder suprir algumas distorções do sistema tributário brasileiro, que não vem da pandemia, obviamente, que vem de muitos anos, e nos torna o maior pagador de impostos do mundo, com a pior prestação de serviços públicos nessa relação custo-benefício. Essa questão da reforma tributária, senador, eu vou deixar uma pergunta mais para o final, porque, inclusive, eu vou querer saber da senhora o que a senhora tem como perspectiva para, não só, obviamente, para o retorno presencial das votações, né, a retomada das sessões presenciais e das comissões, mas também da pauta do Senado para o segundo semestre. Uma questão, a senhora levantou as quatro eixos ou linhas, né, nas temáticas de projetos que foram votados. Um projeto que foi muito interessante, que a senhora foi a relatora, e que foi importantíssimo, do meu ponto de vista, foi para regular as relações no direito privado. Foi um projeto apresentado pelo senador Anastasia, a senhora foi a relatora, né, que alterou temporariamente o Código Civil durante esse período. Também mexeu no Código de Defesa do Consumidor, a senhora mencionou a questão da recuperação judicial, acho que também teve menção a essas questões de recuperação judicial nesse texto, né? Pegando esse texto como referência para o seu trabalho como relatora, né? Como é que a senhora age como relatora, e com a sua equipe, obviamente, com relação aos grupos de interesse que legitimamente vêm demandam determinadas questões, né? Por exemplo, um artigo que foi bastante questionado e que a senhora, inclusive, tirou do relatório, por meio do relatório, foi o artigo 10. Eu não sei se a senhora está lembrada desse artigo 10, que acho que ela suspendia o pagamento de aluguéis. Suspendia o despejo no período geral da pandemia. E nós só deixamos que nós suspendíamos o direito do juiz da liminar em período de pandemia até final de setembro. Nós deixamos o artigo, acho que 11º, e tiramos eu sou péssima para número, nós tiramos o que realmente causava mais problema, mas deixamos ainda, mas foi vetado, né, pelo presidente. Foi vetado, como é que esse processo, e por que dessa questão, né? No IBMEC a gente tem um MBA de Relações Institucionais, então inclusive a gente temos alunos que trabalham no Congresso Nacional e alunos que trabalham em agências de relações institucionais, que se mobilizam e fazem a defesa de interesses de uma forma legítima e ética perante os parlamentares, né? Como é que é esse processo de relatoria e como é que é esse processo de receber membros da sociedade civil, representantes de organismos, como isso se dá num projeto, usando, por exemplo, esse projeto que a senhora relatou? Bom, são duas realidades diferentes. No plenário virtual é tudo mais rápido e a gente tem mais dificuldade em conversar com essas pessoas. Mas nesse caso específico, a gente até não abriu muito, porque vamos lembrar que era um projeto relacionado ao regime jurídico emergencial transitório das relações de direito privado. Então, a primeira coisa que nós excluímos foi a área de direito comercial. Ela está vindo numa nova linha, veio da Câmara, agora está no Senado, relacionada à lei de recuperação, portanto, relacionada ao direito comercial. Ela ficou de fora, isso me facilitou um pouco, porque seria trazer mais uma problemática para dentro desse projeto que não foi simples de ser relatado. Primeiro, não foi simples porque não é minha área, eu sou de direito público,
A minha área é direito público e nós estamos falando de direito privado. E eu passei por isso já no presencial, até foi mais difícil, né, porque eu também fui relatora da nova lei de introdução às normas de direito brasileiro. Lembra? Na nossa época era a lei de introdução ao Código Sim. Civil. Eu tive a grata honra de ter sido escolhida relatora, na época eu não era presidente da comissão, a relatora da lei de introdução às normas de direito brasileiro. Imagina, eu da área de direito público e relatando. Mas a gente tem uma grande assessoria no Congresso Nacional, ela é para todos os parlamentares, a consultoria do Congresso, seja da Câmara ou do Senado, elas funcionam muitíssimo bem. Nós temos ex-juízes que deixam de ser juízes para serem consultores porque gostam do processo legislativo. Então, a gente tem todo o apoio. Lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a gente teve audiências públicas, doutor Carlos Alissundi, foi da PUC de São Paulo, que foi um dos idealizadores, junto com a cátedra, lá junto com vários professores da PUC, obviamente, auxiliaram no projeto. Nesse não foi diferente. Esse projeto ele nasceu por diversas mãos. Ele nasceu das mãos do Supremo Tribunal Federal. Eu tive contato com o presidente Dias Toffoli, enquanto presidente do Supremo, dizendo que tinha a preocupação, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, na realidade, né, que não é nem em relação ao Supremo. Falou, olha, nós estamos tendo uma demanda do Judiciário, o Poder Judiciário muito preocupado com um possível colapso. Nós vamos colapsar o sistema, o Poder Judiciário no Brasil não tem comarcas e juízes suficientes para o dia a dia. Nós já sabemos do tempo que se gasta para julgar um processo, que dirá se nós não tivermos uma lei mínima temporária para valer para as relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Como é que vão ficar os aluguéis? Como é que vão ficar os prazos prescricionais e decadenciais? Como é que vai ficar a questão de inventário e partilha? Questão condominial, e daí, falência, direito de família, né? A prisão mesmo, no caso de não pagamento de pensão, vamos colocar o pai de família, gente de bem, trabalhador, mas que está desempregado por conta da pandemia, ele vai ser preso por culpa de algo que não é culpa dele, então vamos colocar lá prisão domiciliar. Então, são questões como essas. Então, nós tivemos toda uma equipe de assessoria, eu tinha uma interlocução direta com o Conselho Nacional de Justiça através de um juiz federal. Nós tivemos a consultoria, tivemos, obviamente, a conversa com os líderes, eu participei com os líderes para a gente discutir o projeto. O mais difícil, Ricardo, acho que foi, nós estávamos aquele momento ainda presidido pela Anastasia, porque o presidente da casa estava com Covid, com a pandemia, então no início, estava todo mundo apavorado. Então, quiseram trazer para o projeto resolver problemas dos mais diversos, que ao invés de tranquilizar as relações que estão asseguradas pela Constituição, do livre mercado, traziam um problema, por exemplo, assim, vamos suspender mensalidades das faculdades. Não é uma questão de suspender, você tem que discutir, obviamente, com o PROCON, com o Ministério Público e tal, você vai ter desconto, o IBMEC vai dar desconto, não vai dar desconto, mas como que você vai suspender, ou é o Congresso que vai fixar para todas uma relação igualitária, 50% de desconto para todas as aulas que não são presenciais. Então, você tinha desde questões como essas, até as questões mais gerais. A única coisa que ficou como um corpo estranho, mas que achei interessante, veio da Câmara e nós mantivemos depois, foi a questão de se dar 15% a mais para aqueles que participam, que no delivery, os entregadores de produtos, os mototaxistas, né, motoboys, enfim, sim, os entregadores de delivery, eles teriam, não do consumidor, nem dos restaurantes e bares, mas eles teriam dos aplicativos um valor maior, mas assim, que nós conseguimos, assim, que estava um pouco fora do projeto. No mais, a gente obviamente, o projeto chegou muito robusto, nós tivemos que fazer um filtro em relação a ele, ouvindo a sociedade dentro do possível, mas ouvindo os líderes. Muita gente, eu relatei o projeto na hora, assim, eu relatei, fui tirando, fui colocando, fui atendendo demandas que achava interessante e, obviamente, só lamento que o presidente Bolsonaro tenha vetado muitos itens relacionados a questões relevantes. Eu obviamente, não tinha sentido suspender despejo até o final do ano, nem até setembro, naquelas relações, que a gente tem duas leis muito específicas, mas a liminar, quer dizer, você
garantir que por 2 meses, pelo menos, que praticamente já foram 3 meses, né, você não daria liminar, uma canetada, pedindo para as pessoas saírem da casa e morar debaixo da ponte, e a gente teve todo um cuidado em relação a esse item, preservando, obviamente, o proprietário, mas, infelizmente, o presidente vetou esse item específico. Esse item me preocupa um pouco, mas a gente avançou bastante em relação a esse projeto. Tem data para terminar. Em algumas questões, ele se encerra em dezembro, outras questões, a validade é até 30 de setembro, e uma ou outra questão ficou para o mês de março. Ótimo. Senadora, vou passar a falar um pouquinho de eleições, né? A gente comentou agora há pouco sobre o processo de votação de uma emenda constitucional, que foi aprovada para poder, então, permitir que as eleições aconteçam no mês de novembro, né, por conta do Covid-19, e, obviamente, que a senhora é senadora, representante do estado do Mato Grosso do Sul, né, como é que a senhora está pensando, e se a senhora tem uma tradição de se envolver nas eleições municipais, né? A senhora foi prefeita de Três Lagoas, é isso? Três Lagoas, né? E reeleita também. Como é que esse processo, enquanto senadora, se a senhora pretende se envolver nas eleições municipais, que é absolutamente legítimo, a senhora é representante de um grande partido e representante do Estado, obviamente, e qual é a posição da senhora com relação ao fundo partidário e ao fundo especial de financiamento de campanha? Muito se falou, inclusive ainda nas votações presidenciais do Senado, com relação a que alguns senadores se posicionam falando que é um absurdo, que é um valor que é muito alto para ser destinado às eleições, que isso deveria acabar, que outros senadores, com a chegada do Covid, se posicionaram pelo direcionamento dos valores, que em torno de 3 bilhões, salvo engano, para o combate ao coronavírus, né? Então, eu queria escutar um pouquinho da senhora com relação a isso. Bom, primeiro vamos lá. Eu participo sim, pretendo continuar participando, acho que infelizmente essa eleição 2020 não vai ter mais abraços acalorados, nem apertos de mão, que é lamentável, acho que é o olho no olho que faz o cidadão ver se realmente pode confiar nesse ou naquele candidato. Eu sou desse tempo, sou do tempo de comícios, em que você arrastava multidões. Eu, quando tinha 18 anos, um pouco menos que isso, eu era adolescente, eu tinha 15 para 16 anos, eu vi os grandes discursos e comícios a favor das diretas já, na Candelária, enfim. Meu pai participou de comícios como esses e eu ficava assim, meu olho chegava a brilhar de ver assim, as pessoas na rua lutando por direitos, por liberdade, né? Pelo direito sagrado de poder votar em seus representantes. Então, eu sou uma entusiasta do processo eleitoral. Eu acho que é quando o cidadão, lamentavelmente, ele não tem muito hábito disso, ele tem a capacidade de mudar a sua vida e a vida de seu país. Acho que nesse processo último da eleição, o Congresso Nacional foi renovado em 60%, a Câmara dos Deputados em 80%, os 2/3 de senadores que foram para as urnas. Acho que a população deu um recado muito claro para a classe política nesse sentido. Infelizmente, muitas vezes, alguns, ou mesmo nós, enquanto órgão, enquanto casa colegiada, não aprendemos a lição. Fui contra o aumento do recuo do fundo partidário eleitoral esse ano, não tinha sentido nenhum, em plena crise, não tinha nada a ver com pandemia, foi antes disso, em plena crise nós queremos aumentar a questão do fundo eleitoral, fundo partidário. Agora, eu sou contra o aumento, acho até que esse dinheiro poderia ser usado, ainda que 50% do fundo, ainda mais agora que as eleições vão ser virtuais, não acredito em eleição presencial, talvez nos últimos 15 dias, mas nós já temos pela legislação uma eleição mais encurtada, uma campanha de 45 dias, ela provavelmente vai se dar em 20 dias, então se você vai reduzir, você poderia pegar 50% desse fundo eleitoral e fundo partidário, é simbólico, ele não é nada perto. Nós acabamos de falar, nós aprovamos medidas provisórias na ordem de 500 bilhões. Você poderia dizer o que são 3, perto de 500. Mas é simbólico. O tal de fazer o dever de casa e demonstrar com ações, não só com palavras, né? Dar exemplo e fazer com que outros sigam. Então, sou favorável que esse recurso pudesse ser usado como exemplo, não como solução até, para a pandemia, por essas razões. Agora, eu vou ser muito clara em relação a isso. A democracia, ela custa.
você precisa garantir a todos minimamente um mínimo de recurso, porque quando a gente utiliza esse argumento, as pessoas param para ouvir. É muito fácil financiar a minha campanha. Eu vendo uma propriedade, eu tenho direito hoje pela legislação a um X, eu posso utilizar um X pela legislação de dinheiro próprio para campanha, e eu faço campanha. Então, e aquele que não tem nada? E aquele professor que quer entrar na vida pública? E aquele sindicalista? E aquele líder de bairro? E aquele profissional liberal? E aquele jovem que está ali lutando, carteira assinada, com o primeiro emprego, ganhando um salário mínimo? E quer entrar para a vida pública, quer começar como vereador. Se você não der um mínimo de material para ele, se você não der um mínimo de estrutura, olha, ainda que seja o seguinte, olha, você vai ter 2 cheques de R$15 mil para você poder colocar gasolina no seu carro, poder montar um caixotinho e alugar um carrinho de som. Se você não der um mínimo, você vai fazer com que a democracia brasileira se empobreça, porque você vai fazer com que uma elite, uma oligarquia, esteja sempre no poder. Então, você pega alguém que tem um patrimônio aí de R$10 milhões, ele fala, eu posso me dar um luxo pela legislação de colocar lá 10% da minha renda no investimento, tem um carro de som, tem equipes trabalhando e tudo mais. E quem não é visto não é lembrado. Como é que você vai escolher bem se você não... é tempo de rádio e televisão. Nós sabemos que o tempo de rádio e televisão não é todo mundo que pode, todo mundo muitas vezes está trabalhando, não é todo mundo que assiste. Então, eu sou a favor, sim, de um fundo eleitoral partidário modesto, que irrigue, e não poderia ser diferente, Ricardo. Agora, desculpa, mas eu tenho que dizer isso. Sim, porque lógico. Eu falo isso com tristeza. Em pleno século XXI, minha cidade tem mais de 100 anos, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado, fui a primeira mulher líder da maior bancada do Senado Federal, do MDB, e sou a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Não é porque a mulher não gosta de política, não é porque o homem e a mulher não votam em mulher. O brasileiro vota, sim, em mulher. O problema é que a mulher ela não era vista numa campanha eleitoral. A legislação não a protegia. Ela dizia o seguinte, 30% das vagas, das candidaturas têm que ser preenchidas por mulheres. Mas na hora de dar o ajuda com fundo eleitoral e fundo partidário, os cheques eram de 1% relacionado ao que ajudavam os homens. Então, nós tivemos um grande avanço em 2017, em 2018, quando o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral consideraram uma mini-reforma que nós fizemos em 2017. A bancada feminina foi vencida, estabelecendo, na lei estabelecia que não menos que 5% e não mais que 15% dos recursos do fundo eram destinados, do fundo eleitoral eram destinados às mulheres, só do fundo eleitoral. Aí nós tivemos que entrar com uma ação de inconstitucionalidade, o Supremo determinou dizendo o seguinte, não, se são 30% na coligação, então 30% do tempo de rádio, 30% do tempo de televisão, 30% do fundo eleitoral, e o TSE confirmou, né? Partidário, o TSE confirmou, do fundo eleitoral também tem que ser destinado para as mulheres. Então, só por isso eu tenho que defender o fundo, só porque eu sei que 30% desse fundo vai ser destinado igualmente às candidatas mulheres, e nós só somos 15% na política brasileira, e somos um dos últimos países do mundo em representatividade feminina, eu tenho que defender os fundos, para que nós tenhamos pelo menos, que é o que a gente quer, o que a gente sonha, a gente não quer mais que isso, né? 30% de mulheres na política. Essa é a média do mundo. A mulher não está querendo 50%, não. Se nós tivermos 30% de mulheres na política, e não 14%, 15% como é hoje, eu tenho certeza que nós podemos fazer uma grande diferença a favor do Brasil. Com certeza. Obrigada por me permitir fazer assim uma homenagem às mulheres brasileiras, às mulheres que fazem política, que têm coragem de fazer política hoje no Brasil. Então, vou fazer uma confidência, né? Só estamos conversando nós dois, mas o meu convite para a senhora tinha sido há muito tempo para participar no mês de março. Ainda eu não imaginava que a gente não ia poder fazer isso presencialmente, homenageando as mulheres convidando a senhora a fazer um evento no IBMEC presencialmente, né?
pelo destaque que a senhora teve, e até uma forma também de chamar outras mulheres a participar da política, tá? Senadora, chegaram questões que eu acabei perdendo um pouquinho o time, eu vou repassar para a senhora questões do público aqui. Voltando para a questão do fake news, né? Teve uma pergunta que diz o seguinte: a senhora mencionou questões de calúnia, injúria, difamação, mas esses crimes já não estariam tipificados no Código Penal? A sociedade civil já não está devidamente protegida com a atuação do direito penal como última ratio? E, já passando uma segunda pergunta também do público, uma questão, gostaria de saber como que está a questão da promulgação das PECs, né, tendo em vista que atualmente o Congresso está funcionando também pelo sistema remoto. Tá? Obrigada por terem feito essa pergunta. Desculpe, a primeira foi do Beatriz Magalhães e a segunda, eu que peço perdão, foi do Bruno Mendes. Tá, obrigada, Beatriz, porque isso me permite lembrar o seguinte, exatamente, a gente não mexe no Código Penal e nem no direito do cidadão dizer o que quiser. A pior besteira pode ser dita. Aliás, se ele quiser cometer um crime, é um direito dele. Obviamente que ele vai ser punido pelo Código Penal, não por essa lei do fake news. É isso que nós queremos. Você é punida hoje, Beatriz. Você já é punida. Quem não é punido é quem cria um perfil falso, e nesse perfil falso não é criar um pseudônimo. Você pode. Eu quero ser chamada de Mônica e não de Simone. Eu quero ser chamada de Cebolinha. Você pode continuar tendo, mas se eu precisar identificar você, Beatriz, eu consigo identificar. Já é assim. A lei da fake news não é para isso. Ela não mexe com a sua vida. Ela mexe com a vida daquele que cria um perfil falso. Ou através de robôs, uma rede de robôs patrocinadas. Muitos falam que tem dinheiro público, eu não acredito em nada disso. Alguns falam assim, esse é projeto contra o Bolsonaro. Tem nada a ver, isso politizou, infelizmente politizou. O projeto não tem a ver com esquerda, com direita, com ninguém. O projeto visa o seguinte: se eu sou racista e resolvo externar, resolvo cometer essa injúria racial, a Constituição já me proíbe isso. Corretamente me proíbe. Agora, e se eu utilizar das plataformas, criar um perfil falso, viralizar uma notícia falsa, eu não consigo identificar essa pessoa. O que nós estamos tentando criar são mecanismos para ver quem é que está fabricando robôs ou quem está fabricando. Você pode me perguntar assim, e se eu, sem querer, viralizar uma notícia que é fake news, achando que é verdadeira? Não tem problema nenhum. O que nós queremos é rastrear quem criou a fake news, sabendo que aquilo era fake news. Então, eu recebo uma fake news, eu tenho um grupo de 1000 pessoas no meu WhatsApp, eu passo essa informação adiante, eu não vou ser processada por isso. Eu estava de boa fé e passei essa notícia. Agora, eu chegar na conta, por exemplo, no celular pré-pago, você não tem identificação, mas quem tem um celular como eu, você, a Vivo, a Claro, etc., você não vai lá e não dá seu CPF tudo bonitinho? Então, quem tem o celular pré-pago, eu compro, porque eu posso me dar o luxo de pagar um celular, e aí eu não vou me identificar, e começo a disparar daquele celular uma série de mentiras. Então, eu invento uma coisa absurda sobre a Simone, porque ela é candidata contra mim, ou mesmo contra os nossos filhos, bullying, injúria racial, calúnias, é contra isso que nós estamos buscando. Não é, de forma alguma, cercear o seu direito, não é em nenhum momento. Agora, repito, eu particularmente acho que nem deveria ser votado o projeto nesse momento, mas como o assunto ele está tão ligado, de alguma forma, à eleição, ao ataque à democracia, a gente preferiu votar, vai para a Câmara, tem muitos pontos ali que precisam ser alterados, inclusive eu sou contra um outro dispositivo dele, ele vai voltar para o Senado, no Senado presencialmente, pela CCJ, pelas comissões, a gente vai ouvir vocês, vai fazer audiências públicas, mas vai estar com um passo além. Então, acho que isso vai ficar mais claro para a sociedade brasileira. E desculpa... A outra questão, senadora, foi o Bruno Mendes gostaria de saber como está a questão da promulgação das PECs diante da situação no Congresso, que também tem sido por meio de votações remotas. Elas têm sido imediatas. Nós praticamente votamos 3 PECs. A PEC do orçamento de guerra, que permite, e esse é um dado importante, todo mundo fica falando assim, e o ano que vem nós vamos estourar de novo o teto, o Brasil vai começar a gastança de novo e vai ficar mal perante o mercado
internacional, o Brasil vai voltar a ser um país descontrolado das suas finanças. Não, nós aprovamos uma PEC dizendo que no período da pandemia, o que nós gastarmos para efeito de pandemia, nós podemos gastar acima do limite do teto, emitir títulos, portanto, a regra de ouro não vale para salvar vidas. Depois nós voltamos à normalidade. Então, nós aprovamos e promulgamos a PEC do orçamento de guerra, a PEC da eleição votou-se num dia, promulgou-se no outro, e qual que foi a terceira PEC? Agora me deu um branco, mas ela já foi promulgada também. Então, todas as PECs que foram... há um combinado de não votar PEC no período da pandemia. Só houve a PEC do orçamento para dar start e o adiamento das eleições por conta obviamente, né, tinha que ser aprovado, houve um pedido do TSE nesse sentido também, mas, a princípio, nós não estamos aprovando. Está faltando outra que agora... Eu acho que foram duas, senadora. Foram duas, foram né? a 106 e a 107, eu acho que foram as Então, tem alguma constitucionais. tramitando. Tem alguma PEC... Bom, desculpa, minha memória não anda muito boa. Senadora, a gente está esgotando o tempo, mas eu queria, assim, para fechar, obviamente, depois eu vou agradecer muito a senhora ainda, mas a gente tem um dos objetivos hoje da nossa conversa foi exatamente falar das pandemias que vão ser causadas pela pandemia, né? Como é que a senhora, então, analisa o nosso futuro próximo, né? Segundo semestre e em diante, né? A gente tem um desafio muito grande nos campos tanto econômico, político e, obviamente, social, né? Talvez o social seja o mais desafiador daqui para frente, né? A gente tem a revista The Economist, ela soltou uma reportagem na última sexta-feira com, assim, um futuro bastante sombrio para a América Latina como um todo, prevendo retração para a região de menos 9,4% do PIB da região. Então, a gente tem realmente um desafio muito grande pela frente. Eu queria escutar um pouquinho qual que é a perspectiva da senhora e o que a senhora pensa daqui para o futuro. Eu comecei, então vou encerrando exatamente da mesma forma que eu iniciei, Ricardo, dizendo que nós não vamos sair, eu tenho feito lives, como eu disse, com vários segmentos, nós não vamos sair do jeito que entramos. Há uns 20 dias atrás, exatamente há 20 dias, eu estive em Brasília, conversei com o ministro Paulo Guedes, o ministro do Desenvolvimento Regional, o ministro da Infraestrutura, além obviamente, do ministro da Saúde, preocupado com a questão da pandemia aqui no meu estado. E vi que também o governo entende que não dá mais para continuar com aquela pauta que hoje seria recessiva, de levar adiante certas reformas, como a própria reforma administrativa. Nesse momento, você tirar dinheiro de circulação, ainda que seja de servidor público, você está deixando a economia, paralisando ou diminuindo a dinâmica da economia, e a própria reforma tributária, ela não pode mais ser tratada como ela estava sendo tratada antes. Acho que nós não sairemos igual, e dentro daquela máxima de que não dá mais para fazer aquela posição ser liberal ou social-democrata. Não é Estado mínimo ou Estado máximo, mas o Estado necessário. Óbvio que nós vamos ter que continuar enfrentando. Então, acho assim, que a pandemia fez com que a gente tirasse das prateleiras certos projetos que estavam dormindo e que são fundamentais, o marco regulatório do saneamento é um deles, e vai jogar para a gaveta alguns projetos que não servem para os próximos 2, 3 anos. Eu acho que a reforma administrativa não fica, provavelmente vai ser esquecida para o pós-pandemia, e nós vamos ter que atacar fortemente a questão da reforma tributária. O ministro Guedes ontem sinalizou exatamente o que tinha me falado há 20 dias atrás, que tem alguns projetos que precisam ser desengavetados, não significa que vão ser aprovados do jeito que estão, não significa nem que vão ser aprovados, mas tem ali algumas coisas que tragam investimento privado, seja capital estrangeiro, seja dinheiro realmente de investidor brasileiro. Nesse sentido, ele fala em algumas privatizações, ele fala no setor elétrico, acho difícil, a Eletrobras não é fácil, a privatização da Eletrobras no Brasil, principalmente por causa do Senado, os estados norte e do nordeste especificamente, fala-se do novo marco do gás natural, fala-se da cabotagem, que é a navegação marítima também. Então, tem o sistema do pré-sal, mudar-se da partilha para sistema de concessão, isso já faz tempo que está sendo discutido. Essas questões podem avançar, sim. Agora,
eu diria o seguinte, nada é mais prioritário no Brasil do que a mãe de todas essas reformas, que é a reforma tributária. O Brasil, repito, é o país que mais cobra do povo brasileiro e cobra de forma injusta, porque cobra de quem consome. O preço que eu pago pelo arroz que eu como é o mesmo preço que a minha funcionária do lado aqui de casa paga e é o mesmo preço que o desempregado paga. Não tem sentido isso. Então, nós tributamos demais no consumo e concentramos a renda e não tributamos lucros e dividendos. Eu sei que muitas vezes muita gente não gosta de ouvir isso, mas nós vamos ter que enfrentar. Então, nós vamos ter que enfrentar essa situação. Como é que eu vou continuar desonerando a folha para que o micro, médio, pequeno continue com os empregos, mas essa desoneração tem um custo para o Brasil bilionário. Como é que eu vou continuar com a desoneração da folha no setor da metalmecânica, do automobilismo, etc., né, no sistema como um todo, e faltando esse dinheiro para os serviços básicos de saúde, educação, segurança pública? Eu vou ter que criar uma nova fonte. Obviamente, o Congresso Nacional não aumenta imposto. Obviamente que o Congresso Nacional tem muita dificuldade, eu particularmente, de aprovar, por exemplo, uma CPMF ou qualquer imposto que o valha, né? Você pode taxar de pessoas na classe A para compensar algumas coisas, e assim mesmo dentro de percentuais. Então, essa vai ser uma grande discussão que nós vamos ter que demandar, mas eu não gostaria de terminar, pelo menos, com um otimismo. O otimismo é que eu percebi que as pessoas agora estão entrando com profundidade nesses temas. O Congresso Nacional, como nunca vi, eu estou há 6 anos lá, mas meu pai foi senador antes, eu visualizo, eu vejo o Congresso Nacional há quase 20 anos que eu acompanho dia a dia o trabalho do Congresso Nacional. Eu nunca vi um esforço para deixar as diferenças de lado e focar naquilo que é essencial para as pessoas. Os projetos têm sido aprovados normalmente por unanimidade dentro do Congresso Nacional, e eu acho que nós vamos ter um esforço concentrado, com muita divergência, é verdade, mas alguma reforma, pelo menos uma mini reforma tributária, não acredito numa reforma ampla para esse ano, nós vamos conseguir que não aumente impostos, mas que redistribua com essa capacidade contributiva de quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Eu acho que nós vamos conseguir avançar, é o que eu espero e é o que eu desejo para o bem do Brasil. Senadora, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito mais uma vez. Eu queria externar meus agradecimentos para a Raquel e a Daiane, suas assessoras, né, que eu perturbei elas demais nos últimos tempos para conseguir essa live com a senhora. Agradeço muito em nome do IBMEC. Deixar o IBMEC sempre à disposição da senhora aqui em Brasília e nas outras capitais onde a gente atua, São Paulo, Rio e BH. Quando quiser fazer qualquer tipo de evento, a gente está com as portas abertas. Dizer que essa live fica gravada no YouTube, tá? E para quem quiser depois assistir no YouTube do IBMEC. Então, mais uma vez, senadora, muito obrigado. Queria dizer para finalizar que eu admiro muito a senhora porque eu cubro a CCJ e cubro o Senado, então eu vejo como a senhora conduz os trabalhos na CCJ e a senhora é meio que uma unanimidade, né? Dizem que isso é meio perigoso, mas eu posso dizer que é uma unanimidade com relação aos assessores, pela sua gentileza, delicadeza na condução dos trabalhos, firmeza, que obviamente é necessário para poder conduzir a CCJ, não é mole não. Tá bom? Obrigado mais uma vez, senadora. Obrigada pela gentileza das palavras. Eu falo assim, você começou gentil e terminou mais gentil ainda. Começou dizendo que eu sou muito jovem e não é verdade. E terminou dizendo que eu sou, dentro da CCJ, eficiente, né? Eu dou o meu melhor e é isso que importa. Eu acho que desde que a gente faça com verdade, né, acreditando realmente no que a gente está fazendo, isso faz toda a diferença. Então, agradeço mais uma vez, peço desculpas pelo tempo que levei para aceitar o convite, mas fica o meu compromisso também de que assim que eu estiver em São Paulo, a próxima vez, ir até a IBMEC de São Paulo, quem sabe até de Brasília, que é mais fácil, para conhecer a instituição, o instituto, porque eu sei da capacidade, sei da credibilidade, não só nacionalmente falando, mas mesmo internacionalmente falando. Então, ficam aqui os meus agradecimentos, estou sempre à disposição, fiquem com Deus. Amém. Obrigado, senadora. Um abraço.